Dando continuidade aqui nas perguntas. Essa pergunta é uma pergunta muito prudente, pertinente, e eu já perguntei também para o plano espiritual sobre isso daí. Ô professor, quando Jesus veio para o planeta Terra, quem que ficou no lugar dele? Algum anjo que ia assumir o lugar dele conforme a evolução? Como é que funciona isso daí? Ficou vazio? O céu ficou vazio? Como é que funciona isso daí? Se Jesus veio, como é que faz isso daí? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que não tem nada com o que a ver com o que você aprendeu a tua vida inteira. Para mim, Jesus é mais um de um monte que tem lá no céu. Mas Jesus é poderoso, Jesus é super, realmente, perto de mim, Jesus é incrível e maravilhoso. Só que Jesus, perto de outros tantos, é igual a qualquer um lá. Para um céu, de um nível de céu superior, não esse nível céu básico, tipo o nosso lar. Eu estou falando de céu dos céus lá em cima, que está lá para cima. Outro nível de céu. Você tem mais um monte de coisa. Se não fosse assim, os anjos não iam ficar ter um monte de anjos lá nos céus. E como é que faz para ser o chefe dos anjos? No mínimo você tem que estar lá em cima. Aí eles vão contando historinha, e você vai vendo que não é bem do jeito que o povo fica contando a historinha. Então eu vejo que nessa situação, quando Jesus veio para o planeta Terra, tinha um monte de seres, tal como Jesus, assumindo ali o comando e tudo mais, e fazendo o que precisavam fazer, ponto final. É que as pessoas acham que é só o único, é o onipresente, é o único filho, é o único, porque os seres humanos gostam do único. Ele tem que ser o mais, o máximo, o tal. Só que o pessoal esquece que o Buda, por exemplo, veio 600 anos antes de Jesus, ensinou tudo que Jesus ensinou. Ou seja, é mais fácil Jesus ter copiado Buda do que ao contrário. Porque Jesus veio depois e ensinou o que o Buda ensinou. Então qual que é a lógica disso tudo? Será que o Jesus Cristo é a reencarnação do Buda? Porque o Buda viu 600 anos de antes, depois nasceu de novo como Jesus? Pode ser. Por que não? Será que não poderia ser uma outra encarnação de Moisés, de Elias ou de algum outro ser? Pode ser. Por que não? Então, se nós formos pegarmos e fazer as devidas análises, a gente vai entrar num contexto aqui de que tudo que foi ensinado para nós, colocando Jesus como exclusividade, como se fosse o Deus único, como se fosse, só ele, não tem mais ninguém, isso daí é uma coisa cristã, uma coisa de religião. Porque se você analisar todas as outras religiões do planeta, todas as forças, não tem nada com o que a ver. Então, o que nós temos que prestar atenção e parar um pouco é de parar de criar deuses. A falha e o problema dos seres humanos desde sempre é pegar um ser humano e sempre ficar transformando em Deus. É pegar Maria e transformá-la em Deus. Pegar Jesus e transformar em Deus. Não esquece isso. Porque o Deus todo-poderoso, onipresente, ele está em todos os lugares. A partir do momento que você pega Deus e coloca num lugar só, ele deixa de ser onipresente. Então não pode fazer isso. Segunda situação, nós precisamos entender que Deus é muito mais do que isso. Deus é um Deus do universo e não um Deus de uma formiguinha que nasceu num lugarzinho só. E o resto do planeta? Então ele escolheu um lugar, então Deus é seletivo. Eu quero esse lugar para santo. Esse lugar não quero de santo, não. Eu quero esse lugar de bom. Esse lugar não é muito bom, não. E o que é isso, essa seleção? Não presta isso. Isso aí não ajuda em nada. Isso aí não evolui em nada, não ajuda em nada, não presta para nada. Então, para mim, nós temos um monte de seres com evolução tal como de Jesus. Só que Jesus, por ter feito o que ele fez, por ter passado pelo que ele passou, ele conseguiu tomar um cargo superior. Então é um monte de militares, vamos lá, tem um monte de oficiais. Um monte de oficiais pode tomar o poder a hora que precisar. Só que quem recebeu a patente de general foi Jesus. O resto está como coronel, tenente-coronel. Tá lá, nenhum virou general. Mas tudo de altas patentes, estão tudo ali. Porque foi Jesus que fez o que precisava fazer, teve uma prova, passou na prova e recebeu a chancela como sendo o general, o comandante da questão.
Então nós temos isso daí. Que Deus nos abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.